aqui ao vivo, diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, através do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, né? Nós estamos aqui, naturalmente, com a intenção de passar Espiritismo da melhor forma, e hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima aqui, que é o Kardec Lima, do Centro Espírita Além do Horizonte, quase que eu digo Novo Horizonte, também é um Novo Horizonte, mas muita gente, né? fala isso. Além do Horizonte, e nós vamos falar sobre a revelação espírita. Ultimamente nós temos tido muito mais contato com o Espiritismo, nós temos agora filmes à vontade, todo mundo fica sabendo o que é Espiritismo com uma facilidade muito grande, Kardec. E mais do que isso, agora surgiu o novo filme de Allan Kardec, né, que chama Kardec, e é um filme muito elucidativo, curtinho, porque a gente não poderia querer que toda a doutrina espírita aparecesse ali naquele mesmo filme, mas é um filme muito bom porque esclarece muitas coisas. Boa noite, Kardec. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu quero agradecer o convite e a lembrança, né, por ser aqui prestigiado pelo seu convite. Também aproveito para mandar um abraço ao meu amigo Dejan Dantas, também, qual tenho um grande carinho, um grande respeito, e a todo o grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, o SEC, e a todos que fazem lá o CEL, Centro Espírita Além do Horizonte. Oh, coisa boa. Kardec, veja, uma das coisas que a gente gosta sempre de esclarecer são os posicionamentos de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 1804, em Lyon, na França, morreu em 1869, portanto, com 65 anos de idade só. O nome de batismo Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? E depois adotado o nome Allan Kardec. E ele nos trouxe uma doutrina maravilhosa, fantástica, que você teve a sorte de pegar inclusive o nome dele, né? Sua mãe e seu pai devem ter escolhido o nome, porque provavelmente eram ligados ao espiritismo, eram espíritas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história do teu nome primeiro, né? Kardec é professor, né, também e tal, então... Sou professor, já fui gestor escolar, trabalho com a área da educação, hoje em dia também trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos, né? Sim. No qual eu mando abraço a Perpétua Dantas, a secretária, a todos que acompanham aí o programa. E você perguntou do nome, meu pai foi que colocou esse meu nome, sim, né, Kardec, justamente porque ele era espírita. Sei. E tinha alguns livros da codificação. Os primeiros livros da codificação, edições antigas, algumas eu ainda tenho lá no Centro Espírita, que foram um legado do meu pai. Sei. E ele colocou esse nome porque sonhou, né, teve um sonho onde um espírito pedia a ele para que colocasse meu nome Kardec. O meu nome não seria Kardec, e aí ficou só o Kardec sem o Allan, né? E ele complicou um pouquinho mais meu nome, porque além depois do C, ele colocou um K e um Y. Foi, eu vi. Ele deu uma inovada no teu nome, né? Que até confunde algumas pessoas na hora que vai ler, mas tá tudo certo. Olha, eu fico muito feliz de ter você aqui. Primeiro porque desde que a gente começou a conversar eu e o Kardec, a gente se identificou bastante em muitos pontos da doutrina espírita e muitos pontos onde a doutrina espírita devia atuar e não está atuando. Isso é um dos grandes propósitos dessa nossa conversa. Porque quando aconteceu a revelação espírita, quando a gente diz assim, revelação, né, significa tirar o véu. Tá? Então, quando houve a revelação espírita através dos espíritos e com a intelectualidade de Allan Kardec, porque Allan Kardec foi um espírito realmente inovador e de uma capacidade de observação e de síntese fantástica, porque ele teve a condição de olhar vários tipos de comunicações espíritas e de espíritos, e ali ele soube peneirar da melhor forma possível, e foi um desses limiares, uma dessas luzes que apareceu no mundo como história e que realmente transformou a nossa vida completamente. A minha mesmo é totalmente transformada por conta do espiritismo, mas não de forma fanática nem religiosa, mas sim de forma científica, porque a forma fanática eu já tinha quando participava de religiões tradicionais, e que não me agradava nem um pouco.
Então, quando há 32 anos atrás eu entrei na doutrina espírita, eu senti exatamente essa falta, Kardec, de uma filosofia de vida que fosse autoexplicativa e que eu pudesse contestar e que eu pudesse pensar por mim mesmo, que seria a minha autonomia como pensador e não a minha heteronomia com alguém me dizendo o que eu devo pensar, o que eu devo fazer, o que eu devo achar ou viver na minha vida. Quer dizer, eu sei porque a minha consciência me pede para fazer da forma como faz. E eu queria saber de você, o que é que você acha do espiritismo e tudo isso. Me conta um pouquinho da tua história, como você entrou no espiritismo, como você se interessou. Eu, desde pequeno, via os livros do meu pai, alguns livros da codificação, alguns livros também que não são nem tão lidos como o que é o espiritismo, né? E eu via aquele livro e ficava querendo entender, mas ao mesmo tempo eu tinha um certo receio. Eu tinha um certo receio porque aquele imaginário, né? Você é uma criança, vê lá espíritos, o livro dos espíritos, você imagina o que será que vem daí, né? Então eu ficava meio receoso. Mas já tinha uma curiosidade, já tinha um despertar por aquilo. E aí, depois que desencarnou algumas pessoas na família e que eu comecei a ter algumas situações de percepções extrafísicas já na infância e que eu não entendia bem aquilo, mas que já era uma mediunidade, e diante daquilo eu fui, na adolescência, passando a se interessar mais. E depois, principalmente que minha mãe desencarnou, foi que eu entrei mais a fundo, realmente, para adentrar mais ao espiritismo, realmente, estudar, assistir palestras, conhecer mais profundamente a doutrina. E aí, a partir disso, também mudou minha vida, como você falou, no sentido de que a gente se transforma mesmo, inevitavelmente, né? No sentido de que a gente sempre busca ser um pouco melhor, né, a cada dia. Então essa é a transformação, né? E buscar ser o que o Allan Kardec chamava do verdadeiro espírita, né? Que tenta domar as suas más tendências, suas inclinações inferiores no dia a dia. Então é isso que a doutrina espírita traz para a gente, que a gente não precisa ser melhor do que ninguém, mas a gente tem a obrigação de ser melhor do que nós mesmos todos os dias, né? Isso aqui é fantástico. Kardec, um dos pontos principais do espiritismo, quando Kardec entrou na doutrina, vários amigos o abordaram para poder mostrar a doutrina espírita, né? Mostrar a doutrina espírita não, mostrar a comunicação dos espíritos. E ao demonstrar a comunicação dos espíritos, dizer que estava acontecendo as mesas girantes, acontecendo as comunicações, as duas irmãs que estavam lá se comunicando e psicografando, né? Que ainda não era psicografia direta, era através de uma cestinha, e que as irmãs tocavam na cestinha, a cestinha copiava, fazia lá as letras e transmitia a comunicação dos espíritos. Kardec imediatamente rejeitou aquilo tudo, porque Kardec tinha um espírito muito científico, tinha uma cabeça muito voltada ao racional, como era muito próprio daquela época, no século XIX, onde as religiões tinham falhado, todas elas, tanto é que surgiram vários opositores das religiões tradicionais. O Karl Marx foi o Jean-Paul Sartre, vários outros pensadores da época se afastaram do pensamento religioso para abraçar o pensamento científico. E aí também nós ficamos com um cientificismo capenga, porque depois começou a ter só ciência e esqueceram da parte espiritual. Mas Kardec tinha muito essa tendência de só acreditar na razão. E aí ele foi chamado para as reuniões, e quando deparou-se com toda aquela situação, ficou impressionado com a veracidade e a autenticidade das comunicações. Então, o que é que você me diz do movimento espírita brasileiro hoje? Porque o espiritismo brasileiro fez uma coisa aí que primeiro botou um tríplice aspecto que a gente sabe que não existe, que Kardec nunca botou isso, né? A moral é a moral, né? Religião é religião. Então, essa coisa de ciência, filosofia, religião
lógico, o aspecto religioso é por conta da consequência moral. Mas eu queria saber se essa coisa de no espiritismo brasileiro transformou-se numa religião e que está se parecendo muito com as religiões tradicionais, inclusive com alguns preconceitos, com alguns afastamentos, com algumas coisas que não tem muito cabimento. Eu queria que você me desse a tua opinião em relação a isso, Kardec. É bem profundo, né? Porque... Eu estou até afirmando aqui, né? Eu não sei se você concorda com o que eu estou lhe falando. Não, mas nós temos muitas afinidades, né? Com certeza. De pensamento, e, graças a Deus. E, na realidade, justamente, né? O Kardec foi aquele que disse que precisaríamos nós ter a fé que encarasse a razão frente a frente, face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Então, diante disso, essa fé raciocinada, que não é uma fé cega, né? Não é de crer porque crê, mas crer porque existe algo sólido, substancial, algo concreto. Então, através desse subsídio, dessa análise profunda de Kardec, é que a doutrina espírita vem ser justamente essa revelação, essa reveladora para todos nós, esse consolador, né? A doutrina consoladora, e através disso chega no Brasil, né? Você pergunta do movimento espírita no Brasil. Nós sabemos que a doutrina é uma coisa, o movimento é outra, né? Então a doutrina espírita traz para nós os seus postulados, os seus axiomas, mas as pessoas, né? O movimento é constituído de pessoas, e essas pessoas muitas vezes podem deturpar o que a doutrina traz, e também podem muitas vezes engessar, né? Que é mais ou menos o que a gente estava falando, no sentido de muitas proibições, muitas coisas. O Espiritismo não proíbe nada, né? O Espiritismo nos alerta para as causas e consequências de todas as coisas. Então, a lei de causa e efeito, tudo vai ser gerado uma consequência, né, dos nossos atos. Então, o Espiritismo nos alerta para a prudência, nos alerta para sermos pessoas conscientes de tudo aquilo que nós estamos fazendo ou formos fazer, para que nós não caiamos em erros crassos. Mas, por outro lado, ela não proíbe nada, né? Então, é importante saber disso. Então, muitas vezes o dogmatismo, né, é exagerado, o fundamentalismo, essa questão sectária também chega no Espiritismo, né? Então, isso que a gente lamenta, acaba lamentando, porque há um sectarismo, há uma competitividade, às vezes, né, uma competição, e quem é melhor, quem faz melhor, quem é isso aqui. Então sai um pouco do foco realmente da coisa mais pura, né, do que o Espírito de Verdade veio trazer para nós, que é justamente essa coisa da conexão com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, e que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, né? Muitas vezes são eles que nos dirigem, estão aqui agora conosco, estão em nossa volta o tempo todo. Então nada mais normal do que termos o diálogo com os Espíritos, porque isso sempre existiu ao longo dos tempos, né? A mediunidade sempre existiu, e Kardec vem justamente ser esse compilador, esse organizador, essa pessoa que veio como grande pedagogo que era, né? Discípulo de Pestalozzi. Então ele vem trazer para nós justamente essa compilação, essa organização de tudo isso, o método, né, de tudo isso de observar. E aí vem o Livro dos Médiuns, que é a carta magna da mediunidade, né, e através disso vem ser ali o livro de cabeceira que todo médium deve ter, né? Então ali é o roteiro. Então, diante disso, a mediunidade faz parte da nossa vida e é uma coisa natural. Lá no Livro dos Médiuns tem a natureza das comunicações, capítulo 10. Então trata da identidade dos espíritos. Então, quando se trata da imortalidade da alma, é um conceito básico da doutrina espírita, um axioma básico. Então, se trata das desmistificações do maravilhoso e sobrenatural, lá no livro do Médiuns. Então, Kardec vem justamente desmistificar isso e de que essa comunicabilidade se dá de forma natural. Aqui nós estamos agora, eu e você, Wagner, encarnados, mas com certeza uma grande equipe espiritual se faz presente aqui, né? Primeiramente, também, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Porque você trata esse ambiente com muito carinho. Então, assim, é um ambiente muito aconchegante, né? E qualquer pessoa que aqui chegar, que tenha um mínimo de sensibilidade, ela vai sentir, né, que o ambiente é muito acolhedor, é muito preparado com amor, com carinho. E isso é notável a todos que chegam, e aqui a gente se sente muito bem, muito acolhido pela espiritualidade,
por todos que aqui estão nos assistindo essa noite, né? Nos assistindo justamente aí os que assistem do verbo assistir e os que assistem de ajudar, no sentido do plano espiritual. Olha, fantástico. Uma das coisas, Kardec, que eu sempre me pergunto é o seguinte: é como aconteceu com o cristianismo, né? Primeiro que Cristo nunca fundou o cristianismo, né? Mas a gente vê que o cristianismo se moldou às suas conveniências, né? Eu costumo sempre dizer que são as conveniências dos homens. Os homens, por conta das suas conveniências, torcem as palavras para que caiba na sua funcionalidade. É assim, é funcional para mim, eu adoto. Se não for, eu desprezo, ou então eu torço. Então, isso aconteceu com, por exemplo, a palavra reencarnação, né? Então, ressurreição, reencarnação e tal. E a forma de se pensar, até a ressurreição, a forma de se pensar e a forma de se colocar dentro do Evangelho, tem muito mais a ver com reencarnação do que com ressurgir no final dos tempos, juntando pedaços de corpos. E por aí foi, várias coisas que existem no Evangelho, a proibição de não se comunicar com os espíritos. Por que proibir? Né? Se não existe a comunicação com os espíritos, então não se pode proibir uma coisa que não existe. Então podemos nos comunicar com os espíritos. Exatamente. Nós sabemos disso. A ideia do céu e do inferno, né? Então veja, céu e inferno, lugares circunscritos onde eu vou para um gozo eterno, ou um lugar para onde eu vou para sofrer eternamente também. Isso é justo? Isso tem lógica, né? Seres que vêm aqui para perturbar a vida da gente, para poder fazer com que a gente erre de forma definitiva, e um Deus que criou um ser imperfeito para poder ir contra ele próprio. Isso não tem um mínimo cabimento. São dogmas, são coisas que as pessoas pensam muito pouco nisso, Kardec. E hoje nós percebemos que, por exemplo, a doutrina espírita despreza um Allan Kardec que foi magnetizador por 32 anos da vida dele. Então são vários anos, várias décadas, são 3 décadas e um pouco de trabalho de magnetização, e a gente nota, por exemplo, o Chico Xavier trabalha com o hospital espiritual, e a gente percebe que muitas vezes o movimento espírita torce a cara para o magnetismo, como se isso não tivesse sido a base do espiritismo. A estrutura do espiritismo foi a estrutura magnética, né? Toda a estrutura que Franz Anton Mesmer nos forneceu foi o que ajudou a catapultar o espiritismo naquela época, e nós vemos que as pessoas têm um preconceito muito grande contra isso. Além dessa questão do magnetismo, nós temos também o preconceito terrível contra entidades que são diferentes, né? Que são entidades. Foi um preto velho, foi um índio, foi um ser elementar, foi alguém que veio se comunicar e que não se enquadra no padrão do espiritismo. Parece que a gente tem preconceito contra espíritos que não são os normais dentro da doutrina espírita. E isso, eu acho isso um absurdo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa mudança que o espiritismo está tendo, e essa coisa do sectarismo, do dogmatismo dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina e não um dogma. Exatamente. Então eu queria que você falasse. É muito interessante isso, tudo que você falou. Na realidade, o espiritismo, ele nos torna livres pensadores, né? Nós somos livres pensadores, então com isso a gente tem que abrir a consciência, né? Você trata aqui de um espaço justamente de expansão consciencial, então não à toa esse nome, né? Então justamente por isso nós precisamos abrir a mente para certas coisas, e muitas vezes esse preconceito é fruto justamente daquilo que não é plenamente conhecido, né? Do que é preconcebido realmente. Então aquilo que é preconcebido, aquilo que não é estudado de uma maneira mais a fundo, de uma maneira mais a miúde, gera justamente essa distorção e este preconceito, onde se colocam muitas vezes frases ou conceitos na boca de Kardec, coisas que ele nunca falou. Coisa que ele nunca falou ou nunca as escreveu, né? Então, assim, por exemplo, você falava dos seres, né? Todos somos europeu, ela é sempre permitida e louvada, né? A comunicação do preto velho que sentava no toco ali, aí não, porque ele era pobre, ele era preto, né? Então, quer dizer, é uma coisa. Quando também se coloca um rótulo, né, nos espíritos, quando na realidade todos nós somos espíritos imortais
e às vezes os espíritos vêm se comunicar de uma certa forma, né? Com uma roupagem, né, momentânea, ou com uma roupagem característica para aquele momento, né? E que não significa dizer que aquele rótulo fulano, o espírito A é assim, o espírito B é assim. Ele é assim também, mas ele é um espírito imortal, né? E que pode se apresentar de várias formas, né? Eu achei muito interessante, Kardec, que uma vez o Haroldo Dutra Dias disse, falando sobre os ETs, né? E Haroldo citou uma coisa que eu achei muito interessante, muito curiosa. Ele disse assim: se os ETs viessem para cá, a gente não pode ter preconceito contra eles, porque eles são espíritos. Então, espírito aqui ou espírito lá em Alfa Centauro são os mesmos espíritos. Então, não existe isso. Quanto mais a gente, que nós somos humanos, não importa a cor de pele, não importa a forma de falar ou de pensar, somos todos espíritos. Então, ora viemos como mulher, como homem, às vezes viemos com a cor negra, o branco, o amarelo, seja lá como for, mas nós somos espíritos, nós não somos um corpo. Exatamente. Nenhuma cor, nenhuma etnia, absolutamente nada disso existe, concorda? Então, justamente esse lado etnocêntrico, esse lado preconceituoso, essa discriminação, né, com seres que às vezes, talvez pela a forma, a natureza da comunicação, né, a linguagem um pouco mais simples, assim, e aí as pessoas têm aquela coisa, porque não é uma linguagem talvez mais letrada aos olhos daqueles que observam, mas muitas vezes com um grau de amplitude, de conhecimento, profundidade, né, uma simplicidade às vezes que vem num recado de um chamado preto velho, de um caboclo, de um raizeiro, né, desencarnado, que vai ali fazer uma função, um pajé, ou um espírito que venha fazer um trabalho justamente de passes magnéticos ou de cura espiritual, e que traz uma profundidade naquilo que diz, dentro de uma linguagem rápida, mais simples, mais compreensível, né, a todos, e só porque não é uma linguagem talvez mais rebuscada ou mais cheia de metáforas, né, as pessoas às vezes também têm esse preconceito. Então, o que importa é, como o próprio Allan Kardec sempre nos diz, a natureza das comunicações, né? Existem as comunicações grosseiras, existem as comunicações frívolas, existem as comunicações sérias, né? E as comunicações que vêm instrutivas, que vêm instruir. Então, diante disso, o que importa é o conteúdo da mensagem. As pessoas se prendem muito às formas, as formas dos espíritos, mas o que importa é o conteúdo, o que é que foi dito, né? O que é que foi dito. E as pessoas se prendem muito aos nomes das entidades, né? E cria-se aquela coisa, muitas vezes, da fascinação ou da mistificação, também por conta dos nomes, né? E se esquece do conteúdo, e precisa se associar o que é que o espírito disse. Ele assinou com tal nome, mas será que o que ele escreveu ou o que ele falou, ditou, não desabona ou não desabona esse nome, esse suposto nome? Será que poderia ser ou não esse espírito? Então, é uma série de questões que podem ser levantadas, né? E a gente aqui, antes de começar a gravação, você também tocava num ponto de outras coisas, como a apometria e outras coisas mais, que faz parte de um estudo mais ampliado, né? Assim, da espiritualidade e das nossas personas e de tudo isso que acontece, e que é importante nós temos essa visão toda para os próprios trabalhos de desobsessão, né, como a gente comentava, porque os trabalhos de desobsessão também muitas vezes passam dessa coisa da própria personas nossas, né? Então, muitas vezes não é só o obsessor, o que se fala do obsessor desencarnado, às vezes nós somos o nosso maior obsessor, né? Com certeza. É a auto-obsessão. É a auto-obsessão. Nós somos o nosso maior inimigo, então, consequentemente, o nosso maior obsessor. E muitas vezes cria-se também aquele fantasma de que, olha, você está sempre, qualquer problema é sempre a ideia do obsessor. E muitas vezes não é. O problema foi criado por nós mesmo. E por isso nós estamos passando por aquela situação para aprender, para aperfeiçoar, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E muito interessante também, Kardec, que você observa, eu me lembro na minha época, quando comecei na doutrina espírita, a moda na época eram oradores falando como se fosse, ou fazendo preces como se fosse Dr. Bezerra de Menezes. Então, a quantidade de Dr. Bezerra de Menezes que falava ao mesmo tempo em centros espíritas era uma coisa impressionante. Se você colocasse, né, ele tinha um dom realmente de se multiplicar, não era nem de se bilocar. Ele se multiplicava em 1000 Bezerra de Menezes,
em várias casas espíritas fazendo preces e também, veja, nós não estamos querendo aqui ridicularizar ninguém, lógico que não. Mas muitas vezes a mistificação impede muito da gente avançar nos estudos espíritas e entender o espiritismo de uma forma mais séria, de uma forma mais completa, concreta, entendeu? Por que um espírito comum não pode fazer uma grande prece? Por que um espírito comum não pode dar um bom conselho? Na realidade, eu acho assim que os anônimos, espíritos anônimos, eles fazem muito mais o bem do que os famosos. Né? Os famosos eu acho que ficam impedidos de fazer o bem, de certa forma, porque são tão solicitados que fica complicado dele trabalhar assim. Então os não famosos é que trabalham nos bastidores da espiritualidade, nos beneficiando, nos protegendo, nos acolhendo. Você concorda, cara? Concordo plenamente. Inclusive, muitas vezes nós sabemos que os famosos, eles se fazem, às vezes, de não famosos, para poder, justamente, eles vêm, às vezes, disfarçadamente, através de pseudônimos, de outros nomes, para poder, justamente, fazer o bem, muitas vezes, sem ser notado, né? Aquela coisa de que realmente é importante vir, mas eles não estão querendo aparecer com aquela coisa do nome, eles não estão preocupados com essa coisa da personificação, da nomenclatura, não. Eles já estão num grau maior de evolução, porque eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o bem que eles estão fazendo, com a promoção do bem. E esses chamados anônimos, né, que são grandes espíritos colaboradores, né, trabalhadores das casas espíritas, coordenadores dos trabalhos, o que se chama da mentoria da casa, dos trabalhadores, e também dos seres que protegem o ambiente espiritual de toda a casa espírita, que tem a sua proteção, né, que deve fazer as suas limpezas, né, energéticas, a sua sustentação do ambiente energético, porque tudo é energia, né? Falando nisso, até a gente vai lembrar no momento adequado da energia de cada um de nós, que vai ser na próxima semana. Isso é fantástico. Inclusive, nós vamos ter exatamente um evento maravilhoso no dia 13, não é isso? Hoje é 8, daqui a uma semana. Hoje é 8, daqui a uma semana. Daqui a 7 dias. E eu queria ver até, eu nem combinei com você, mas eu queria ver até a possibilidade da gente entrevistar já está autorizado. Olha aí, vamos. Tá vendo? Quem não fala, Deus não ouve, tá vendo? Então, vamos, eu acho que seria fundamental até bater um papo com o médium, falar com o Wagner, até te peço permissão para falar que o Zé Araújo é uma figura extremamente simples. Sim. É uma pessoa assim muito humana. Uhum. Ele justamente já veio aqui em Caruaru. É a segunda vez que ele está vindo. Ele veio. Eu conheci em 2015 quando eu fui assistir a um seminário no Grupo Espírita da Paz em Ponte dos Carvalhos, que é um grupo liderado pelo cantor Nando Cordel, né? Sim. Então eu fui assistir um seminário lá, onde teve um almoço, e ele era o orador. Sim. Era o palestrante. Eu conversei com ele, ele me deu alguns conselhos, alguns toques. Ficou um laço. E ano passado ele vinha ao Nordeste e contactou comigo. E eu trouxe ele a Caruaru pela primeira vez ano passado, o Além do Horizonte. Sendo que foi um momento altamente conturbado e atípico, que caiu justamente na semana da greve dos caminhoneiros. Sim. Então foi totalmente atípico, ninguém tinha como se locomover, e aí acabou que muita gente nem ficou sabendo, e aí a gente teve um público de cerca só de 20 a 30 pessoas lá no Hotel Maísa, no mesmo local que vai ser. Então daqui a uma semana, quem não teve a oportunidade, não conhece Zé Araújo, na internet basta você colocar aí no YouTube Zé Araújo, você vai ver uma infinidade de vídeos dele. Ele coordena o CEIU lá em Blumenau, Santa Catarina. Ele é de Recife, é pernambucano, mas mora lá em Santa Catarina já há quase 30 anos. Então e viaja o mundo inteiro fazendo conferências internacionais como coach, também como palestrante espírita, orador espírita de grandes congressos. Lá em Blumenau tem o Foreblu, que é um grande congresso espírita de Blumenau, que é feito pelo CEIU, pela casa espírita que ele coordena. E assim, ele passou um tempo sendo estudado muito de perto por Clóvis Nunes, e passou um tempo sendo estudado muito de perto a mediunidade dele, e Clóvis Nunes, pelo método científico kardeciano de estudar profundamente a mediunidade, e foi totalmente aprovadíssimo, né? Tudo, e tem assim relatos interessantíssimos assim na internet mesmo, das psicografias, das cartas consoladoras, das psicofonias. Ele é um médium que tem várias faculdades mediúnicas, né? Ano passado, só para não ir tão longe, ele esteve aqui e eu levei ele pouco tempo antes do evento do Hotel Maísa até a minha residência
para conversarmos e tomamos um café e fui até o centro, onde funciona o Centro Espírita, além do Horizonte, e lá ele psicografou, e assim vieram algumas mensagens, e ele foi se dirigindo sem ninguém falar para a sala de passe. Sim. Ele nunca tinha entrado no ambiente, não conhecia o ambiente, ele se levantou e foi se dirigindo à sala de passe. Eu saí acompanhando ele, e ao entrar lá estava eu, a esposa dele e ele. Ele disse, aqui é a sala de passe? Eu disse, Ele disse, é uma energia boa. Aí chegou uma entidade lá, um espírito, e foi feita inclusive uma cirurgia espiritual lá no ambiente, né, em mim. Então, assim, eu passei por uma experiência muito forte, muito marcante com ele ano passado. Há uma ligação espiritual assim entre nós, né? E assim, eu fico muito feliz porque ele, toda vez agora que vem a Pernambuco, ele entra em contato comigo, né, para que a gente possa trazê-lo a Caruaru. E aí ficou essa amizade acima de tudo. E aí ele está vindo. Então as pessoas que não conhecem Zé Araújo, talvez até porque ele seja esse médium e esse trabalhador espírita não vaidoso, né, que procura fazer as coisas de uma maneira simples e meio que anônima, ele não está assim muitas vezes justamente também naqueles que estão na mais mídia espírita. Na mídia espírita, que nós sabemos também que a Federação Espírita Brasileira geralmente divulga mais vídeos de alguns palestrantes que são os mais conhecidos. Uhum. Então, naturalmente, ele vai estar conosco. Eu convido a todos para participar. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. Quer dizer, minha gente... É de graça, né? De graça para ter uma experiência fantástica, né? Porque, vai ter um monte de livros que ele está trazendo. Ele está trazendo um monte de livros dele para autografar, para vender lá os livros, para justamente a gente arrecadar esses alimentos para pessoas carentes. E aqui está o cartaz. Lógico, não, vamos mostrar, né? Acho que seria até bom mostrar o cartaz já. Pode apontar ali para a câmera que dá para a gente mostrar. A energia de cada um de nós é o tema. A gente estava falando aqui de magnetismo, de Allan Kardec, de energia. Pronto, o Zé Araújo é totalmente kardeciano também, viu? Eu vou colar esse aqui, viu, gente? Pode mostrar aí. Deixa eu ver se está enquadrado aqui, porque tem um bugzinho aqui de um delayzinho de diferença aí. Então, você vai mostrar aí, acho que já deu para ver todo mundo. Zé Araújo, a energia de cada um de nós, dia 13, das 19 às 21 horas, no auditório do Maísa Plaza Hotel. Então, todo mundo está convidado, tá certo? E o Wagner aqui está super intimado, né? Eu já vou para fazer a entrevista, com ele lá, né? Vamos fazer a entrevista do workshop do José Araújo e vai ser fantástico. Kardec, uma outra coisa que a gente sempre fala, e eu estava comentando com você que nós estamos nos preparando para montar uma equipe de desobsessão, essa coisa toda, ótimo. E muitas vezes as pessoas têm muito preconceito com essa coisa da desobsessão e muitas vezes acham que a casa espírita ela é exclusiva para poder montar esse tipo de local onde você pode ajudar pessoas. É como se fosse também aquela coisa parecida com o catolicismo, onde certas coisas só quem pode fazer é o padre. Por exemplo, o exorcismo, né? Só quem pode fazer é o padre. Então, na realidade, nós não lidamos com demônios, não lidamos com Satanás, não lidamos com Beelzebub, não lidamos com essas entidades, nós lidamos com pessoas, né? Pessoas que saíram desse plano e foram para o outro plano. E existe um livro que é muito interessante, que eu gosto muito, você já deve ter lido ele, que é do Dr. Hernando Guimarães Andrade, que é O Diálogo com as Sombras, né? Então é um manual onde você ali se guia de como é que você deve agir no mundo espiritual, de que forma você deve conduzir uma reunião na casa espírita e também fora da casa espírita, porque ele diz que em qualquer local você pode fazer essa reunião, contanto que você tome cuidado no ambiente, que aquele ambiente seja reservado, que seja um ambiente bom para que os espíritos possam se comunicar e para que você converse com os espíritos da forma mais amorosa possível, com todo o respeito que a gente deve ter com qualquer um que nós cruzamos na vida. Inclusive, às vezes as entidades vêm, eu quero que você comente sobre isso, vêm às vezes muito revoltadas e tal, e esse perfil, tanto do espírita, principalmente o espírita esclarecido e sem preconceitos, ele fala com o espírito como se estivesse falando com uma pessoa, e não é uma pessoa ali do outro lado, né? Porque muita gente diz assim, não, você fala, quando eu converso como se estivesse conversando aqui, batendo papo.
as pessoas dizem assim, puxa vida, é porque eu já vi, né? Muita gente quando vai falar é meu irmãozinho pra lá, meu irmãozinho pra cá, e é um PPP papapá danado e tal, e o espírito termina saindo dali com muita doutrinação, que eu acho isso muito perigoso, né? Que a gente não tem essa moral toda pra estar doutrinando ninguém, e a gente precisa muito mais compreender e nos tornar iguais, porque só na igualdade é que nós conseguimos resolver as diferenças que existem. Eu não sei se você concorda com isso, por favor. Eu fico feliz, porque eu concordo justamente com você. Muitas vezes é colocada assim, como se o doutrinador, né, que é até um nome que, né, fica assim uma coisa muito forte, um pedestal, né, de superioridade. É um doutrinador que é o dialogador, né? Na realidade é o dialogador. É o dialogador. Então ele conversa, tem que conversar com o espírito, justamente porque quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Isso. Então são pessoas. Os espíritos são pessoas, é pra gente estar conversando como nós estamos conversando aqui. Isso. É conversar com naturalidade e, sobretudo, com o coração. Com o coração. Então você tem que conversar com amor. Isso. O que o espírito lá, por mais revoltado, ou por mais enganador que seja, ou brincalhão, o que ele vai perceber é a sua boa vontade em querer ajudar o seu coração fraterno. Bater um papo. Bater um papo, natural. É natural. É. Então, assim, essa coisa de colocar também como a pessoa como exemplo da moral e dos bons costumes, não. Porque aí nós sabemos... Inclusive, é muito perigoso. É muito perigoso, porque o espírito tem uma visão mais ampla, mais dilatada, né? Ele está desencarnado e ele consegue perceber o que é que está ali no seu coração também. O que está no pensamento. E o que está no seu pensamento e quais são suas obras, né? Quais são seus atos. Com certeza então, sabe de tudo. Então, logicamente, se você for com muita hipocrisia e com essa coisa de irmãozinho, ou essa coisa muito desse lado religioso, nesse sentido pejorativo, então, logicamente, você vai ser até desmascarado pela própria... Com certeza, e ele desmascara mesmo. Pela própria espiritualidade ali, porque vai se perceber uma hipocrisia muito grande, né? Quando você é o detentor da moral e dos bons costumes, quando na realidade você não tem nada disso. Nós estamos num momento de aprendizado, de um processo gradativo que a natureza não dá saltos, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem, fulano de tal, a espírita fez isso ou fez aquilo. Poxa, nós estamos aqui na Terra, né? Nós somos pessoas no momento que estamos evoluindo. Nós temos os nossos erros ainda, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Não é porque fulano é palestrante espírita, ou é porque é médium, essa coisa de um endeusamento ao médium, né? Que nós sabemos que o médium é uma figura, geralmente está reparando as suas dificuldades, suas coisas. Então, nós somos pessoas comuns. Então, assim, o espírita erra, como o padre erra, como o pastor erra, como o ateu erra, como todo mundo erra, porque nós estamos aqui errando e aprendendo. E aprendendo. Né? Eu acho assim que o fundamental é isso, sabe? A gente não pode repetir os erros das outras religiões, que é exatamente você ter uma figura inatingível, é o padre, é o pastor que se diz... Um superioridade. E aí, quando se descobre qualquer coisa e qualquer falha em determinados pontos, você é desmascarado, mas não só pela espiritualidade, você é desmascarado pela sociedade. É o que está acontecendo com os problemas dos padres pedófilos, dos pastores protestantes que cobram exorbitantemente os seus dízimos e etc e tal. E que isso tudo... Gente, a gente não está aqui criticando a religião de ninguém, tá? A gente está apenas colocando, que é um ponto muito sério, a gente precisa entender isso. E na doutrina espírita, nós estamos percebendo também essa mesma hipocrisia. Muitas vezes o dialogador se transforma num doutrinador e começa a dizer ao espírito o que ele deve fazer ou o que deve deixar de fazer, e ele na hora diz assim, e você tem moral para quê, compadre? Né? Você fez isso, fez aquilo, às vezes na frente de todo mundo o espírito desanca você. Diz o que é que você está fazendo por trás, por debaixo do pano ou por detrás da cortina. Por isso que é tão importante a reforma íntima e principalmente a moral, o costume que você deve levar, não só dentro da casa espírita, você precisa ter esse costume, mas você levar para fora da casa espírita. Os teus costumes, a tua moral, a tua reforma íntima precisa transpor os portões da casa espírita. Não pode ser como nas outras religiões, onde você dia de domingo está lá rezando, está fazendo suas preces e tal, e durante a semana está fazendo as suas bandalheiras. Então não pode ser desse jeito. Exatamente. É aquela coisa, não tem um espírita ou o médium só das 8 às 9, né?
do centro espírita da sexta-feira. Não existe isso. Não existe isso. Então, veste o colete, coloca a farda e terminou o trabalho, tirou, agora eu posso ir pra gandaia. Aí, semana que vem eu me redimo de novo. Né? Não, aí não pode. Então o espírita, a diferencial é esse. O espiritismo nos chama a uma consciência maior das coisas, né? Então o que a gente está comentando aqui, né, Wagner, é uma autocrítica. Nós estamos falando de uma maneira geral. É uma autocrítica a todos nós, porque somos imperfeitos diante dessa questão. Não é nada contra a religião. De jeito nenhum, nem contra ninguém. Nem contra ninguém. É uma questão que é de uma maneira geral que nós estamos caminhando e aprendendo, né? Então, assim, nós não podemos ter essa visão de que o espírito que vem ali, a gente é o doutor do ensinamento, que tem que dizer tudo a ele, que a gente tem que fazer. Muitas vezes o espírito é que vai nos ensinar. E outra coisa, a gente aprende muito mais do que ensina. Mais. E os espíritos muitas vezes querem dizer para nós o seguinte: cuidado para você não ser eu amanhã. Isso, você está vindo aqui na reunião mediúnica, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque tem muito palestrante espírita, orador espírita, médium e tudo mais que desencarna. E a gente viu o próprio caso do irmão Jacó, né? Com certeza, então, o irmão Jacó é fantástico, né? Que desencarna e pensa que não pensa que o rótulo vai resolver a vida da gente, não. Porque eu era espírita, porque eu era isso, porque não é isso, são as obras, né? Então é o que a gente estava falando. Não é só ser espírita dos dias da reunião, nós temos que ser todo dia, todas as horas, e não é só ir para o centro espírita, mas sair da casa espírita, introjetando o espiritismo dentro de nós e levando o espiritismo para o nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que nós vamos ser convidados, testados, né? Vamos cair nos testes da própria espiritualidade para ver até que ponto, na prática, nós estamos adotando aquelas posturas que nós falamos como oradores, naquele momento que nós estamos falando tão bonitinho, falando, dizendo como é que os outros têm que fazer, mas será que nós estamos fazendo isso no dia a dia? Então, no dia a dia, nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, vão bater na nossa porta, vão nos chamar no local de trabalho. Muitas vezes o médium, ele, em qualquer lugar, parece que ele tem as pessoas se aproximam dele, né? Tem um imã, as pessoas se aproximam para pedir conselho, ou para desabafar, ou para chamar em reservado, ou pedir um atendimento fraterno, seja lá onde se dê. Aí volta essa outra coisa que você falava. Certa vez eu perguntava a um espírita que de certa forma estava com a ortodoxia, né, ainda muito grande. Eu dizia: olha, eu gostaria de falar com você sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita. Tem uma conversa normal. Ele disse: olha, às 8 horas da noite, tal dia, lá no centro espírita, você me procura, e lá eu só falo sobre o espiritismo na casa espírita. Então, quer dizer, essa pessoa, então, ela está entendendo que ela então só é espírita toda segunda-feira, toda terça-feira, 8 horas da noite, lá, só e somente lá, pode falar sobre o espiritismo. Não, o espiritismo é uma coisa, é um assunto que a gente está aqui vivendo, vivenciando, os espíritos estão aqui conosco, e nós podemos conversar aqui, em qualquer lugar, uma conversa tranquila, normal, saudável, e que bom se as pessoas conversassem todos os dias em sua casa sobre a espiritualidade. Sobre que seria muito mais feliz. Sairíamos desse mundo do ter para o mundo do ser. Saímos desse mundo do excessivamente material, do materialismo exacerbado, que é justamente a essência do espiritismo, né? E Allan Kardec para novas coisas, novos nomes. Então vem o espírita, né? Porque é o espiritualismo. Então todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Exato, né? Diante disso. Mas nós, eu, você, Wagner e outras pessoas, tem essa cabeça assim aberta de nos entendermos, sobretudo, como universalistas. Com certeza. Porque antes de tudo nós somos isso. Nós somos. É uma questão cósmica. Então, assim, a maior religião é o amor, né? Mas o próprio Kardec dizia isso, que era um universalista. Ele pensava de uma forma geral, não estava pensando se tem determinado sectarismo, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente vê certas coisas, eu tenho presenciado, inclusive, certos modismos dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, que foi tão revelador. Eu vejo certas posturas que são posturas extremamente sectárias, outras com invenções, com modismos, que a gente não consegue entender porque é que aquilo ali está sendo desperdiçado, daquele tempo todo está sendo desperdiçado por uma coisa tão boba. Eu já vi, sem nenhuma crítica a quem deixa de comer carne, mas eu já vi alguém fazendo um seminário de um fim de semana inteirinho,
para poder ensinar todo mundo que o espírita tem que deixar de comer carne. Eu fico aqui imaginando, ninguém está dizendo que você tem que comer carne, criatura. Você pode comer seus vegetais e tal, mas poxa, tem gente que não consegue suprir a parte proteica com apenas vegetal. É um processo. Então, é um processo. Cada um é cada um. Então você não pode dizer que todo espírita tem que fazer esse determinado tipo de coisa. Quer dizer, você deixa de falar no essencial, que é a reforma íntima, que é a reforma moral, que muitas vezes as pessoas que estão te ouvindo ali na casa espírita são pessoas extremamente humildes que não conseguem nem botar o básico na mesa, quanto mais deixar de comer alguma coisa e fazer um suplemento alimentar. E é o que o próprio Jesus dizia, o mal é o que sai da boca. Exatamente, e não o que o entra mal na sai boca. Da boca. Então, o que sai da boca que é o grande problema, é a maledicência, muitas vezes as injúrias, as calúnias. Então o que sai da boca é que é o mais perigoso. Eu costumo sempre dizer, gente, olha, a gente não está aqui contra absolutamente nada. Eu acho fantástico, seria muito bom que a gente tivesse um corpo compatível a deixar de nos alimentar dos nossos irmãos ainda em evolução, ainda em processo de chegar ao hominal. Mas na realidade a gente não tem ainda essa condição e aqui ainda é um mundo de expiação e provas e precisamos entender isso. Claro. E os nossos corpos foram feitos para isso. Não existe uma forma de fugir disso, né? Eu vi um determinado, até um palestrante espírita muito centrado. Ele disse que passou, eu acho que 5 anos, inventou de passar uns 5 anos sem comer carne, começou a desfalecer, quase morre, né? Com desnutrição, com problemas diversos, né? De saúde, que acometeram ele. Então, quer dizer, às vezes a gente se concentra numa bobagem, né? Em vez de a gente tratar da reforma íntima, tratar da sua própria vida, né? Como seres normais. Por exemplo, outro dia eu saí de carro, você estava falando que são pequenas coisas que você tem que fazer, né? Eu saí no meu carro, fui levar meu filho aqui nessa reta da minha rua, da nossa rua aqui do SEC, é o Colégio Diocesano. E eu fui deixar ele, parei o carro, Kardec, e aí vem exatamente a ação do espírita e dos espíritos, né? Então eu parei num lugar que não era muito legal, na saída da garagem de um prédio. E aí o rapaz, quando for saindo com o carro, me esculhambou, disse um monte de coisa e tal, buzinou, né? E eu, na hora, vem o instinto, você tem vontade de reagir, e aí veio o espírita, né? O espírita chegou junto, porque graças a Deus eu ando tentando muito fazer isso, o espírita está sempre presente, e eu disse, meu irmão, olha, mil desculpas a você, me perdoe, eu não tive a intenção, e aí tirei o carro e fui embora. No outro dia eu passei por lá, uns 5, 6 dias depois, eu já não parei mais na garagem, parei mais na frente e vi o camarada se aproximando. Eu digo, pronto, vou apanhar agora, né? Fiquei logo pensando que a coisa ia pegar pro meu lado. Eu digo, meu Deus, o que é que ele vem dizer? Ele bateu no vidro do meu carro, eu baixei, eu digo, pô, não. Aí ele olhou para mim e disse, eu vim lhe parabenizar, porque naquele dia eu estava muito nervoso, o senhor parou o carro aqui, geralmente as pessoas param o carro, a gente não consegue entrar, e um dia eu fiquei pensando, no dia que tiver uma urgência para eu sair, eu não vou conseguir, aquele dia foi um dia de urgência, a minha filha estava doente dentro do carro, e eu precisava sair urgentemente, e o senhor estava impedindo a passagem, mas eu quero lhe parabenizar, porque o senhor me acalmou com a sua calma. E eu fiquei imaginando cá comigo, Kardec, eu digo, meu Deus, se fosse há um tempo atrás, eu tinha pegado uma briga, uma briga com esse rapaz. Então, quer dizer, o Espiritismo dá essas oportunidades a gente de renovar nosso comportamento, nossa alma, nosso espírito, de forma a ser um ser humano diferente. A ser um ser humano, e não precisa ser santo. Eu costumo sempre dizer isso, você precisa ser santo. Não precisa ser santo. O que é que você acha? É justamente isso. O Espiritismo é a proposta da reforma íntima, né? Da reforma interior, da transformação moral do ser humano, né? E nós estamos galgando isso passo a passo. É um processo que leva encarnações, que leva tempo, que leva trabalho, que leva suor, esforços. Então, é por isso que nós estamos aqui na Terra, errando e aprendendo. Então, nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então esse é o processo nosso
gradativo, para e passo, para que possamos evoluir e chegar. Então, isso nos transforma justamente em seres um pouco melhor do que nós mesmos, se nós nos compararmos a nós mesmos nesta própria encarnação, né? Alguns anos atrás, diante de posturas, como você bem falou, que nós tomaríamos, que hoje em dia nós já tomamos de uma maneira diferente. Então já mostra que houve uma evolução, houve uma maneira diferente de olhar. Então hoje em dia a gente costuma dizer, bebe a água da paciência, né? A gente respira fundo, a gente conta até 10, então a gente procura pensar melhor antes de proferir alguma coisa. Exatamente. Por saber justamente que a palavra tem esse poder, tem esse peso, tem essa força energética, né, no ambiente. Então o que a gente vai dizer precisa ser pensado, precisa ser refletido, e para não magoar as pessoas, ou para não chocar, e para não criar também atritos. Então o espírito ele procura colocar-se mais numa figura mais de paz, né? E é como você falou, não que vai se santificar, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, para participar da reunião mediúnica do meu centro, parece que todo mundo tem que ter asa, né? Tem que ser santo. Então não é assim, pelo contrário, quer dizer, os pré-requisitos da mediúnica, tudo bem, você vai ter que ter a disciplina, a pontualidade, a assiduidade, a participação, a vontade de estudar, de participar, mas você não precisa ser santo. Então você precisa justamente ter uma abnegação, você precisa se reformular em alguns aspectos. Porque você não pode ser um médium se você está participando de reunião mediúnica, se você está bebendo tudo isso, então você precisa ter, mas você... A tua postura tem que ser completamente a sua postura, diferente. Mas não significa dizer que a gente vai ser uma pessoa que agora criou asas, né? E tá, não. A reunião mediúnica é feita de pessoas. E é como você falou, é simples, é conversar. É a comunicação tranquila, calma e simples. O que acontece às vezes também em alguns locais é que nós percebemos que pela vaidade, o excesso da vaidade, das questões egóicas, aí as pessoas querem ter sempre aquele grau de comparativo, né? Entre uma casa espírita e outra, então humana, se torna né? muito humana. E aquela questão de você às vezes dizer que, olha, é como se no centro tal tivesse coisas que em nenhum outro lugar pudesse ter. Né? Então, quer dizer, é uma coisa querendo levar até para o lado do sobrenatural. Quando na verdade é o que afasta. Natural. E é o que afasta, natural. Por exemplo, as pessoas. As pessoas às vezes me perguntam, meu Deus, eu não vou lá não no Chico, porque pode aparecer espírito. Eu digo, é onde menos espírito aparece, viu, meu amigo? Lá é o lugar mais controlado do mundo, que não vai acontecer esse tipo de coisa jamais. Então, muitas vezes as pessoas têm um preconceito muito grande, porque os próprios espíritas transformam a casa espírita num mistério. Né? O camarada o camarada chega lá com algum problema, a primeira coisa que o irmão espírita chega que não estuda suficientemente e diz, você está com obsessão, você tem mediunidade, você não sabe nada, né, daquilo, você precisa de uma observação muito apurada para chegar a alguma conclusão de qualquer coisa. Né? Então essa falta de cuidado que muitas vezes afasta o espiritismo dessa divulgação maior, de uma coisa mais simples, de uma coisa mais profunda e filosófica que o espiritismo. E muitas vezes nós precisamos que o palestrante da noite, que o orador, que aquela pessoa encarnada, que também é um espírito, né? Um espírito encarnado, que venha dele, que venha dos espíritos encarnados, uma orientação para nós, não necessariamente dos desencarnados, mas do encarnado, quer dizer que então todos aqueles ali que estão ali são canais também da espiritualidade. Lógico. Então muitas vezes as pessoas procuram muito, eu costumo acho que eu até falei na palestra lá, as pessoas falam que querem muito participar da reunião mediúnica porque querem ter esse contato com o extrafísico, com o mundo invisível, mas muitas vezes não vê aqueles que são os invisíveis sociais, né? Aqueles que estão nas calçadas, aqueles que estão nas ruas, fantástico, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão aí precisando de um cobertor agora no inverno. Então esses são os invisíveis que estão encarnados, sociais, do dia a dia, do cotidiano, que muitas vezes nós passamos e fazemos de conta que não estamos nem vendo. Agora fazemos questão de participar da reunião mediúnica porque quer ter o contato com os seres que estão desencarnados. Então, e eu costumo sempre dizer, muita gente até entra aqui mesmo no SEC, as pessoas querem fazer a regressão para saber como foi a encarnação passada. Eu digo, eu não quero saber não, porque pode ter certeza que essa sua encarnação é a melhor encarnação que você tem, viu? Melhor. É a melhor que você está passando. Então você é o melhor de você. Você é uma multidão com várias encarnações e que tem vários aspectos da sua encarnação que você não gostaria de saber. Então tenha muito cuidado
com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes as pessoas têm essas ideias, né? Não, eu vou para a reunião mediúnica para entender como é que é esse negócio de falar com o espírito. Eu digo, você estudou sobre, que é um outro perigo que se corre dentro das casas espíritas, que é colocar pessoas que não estudaram absolutamente nada dentro das reuniões, às vezes até com depressão e tal, às vezes com um processo de obsessivo seríssimo, bota para poder ter a prática mediúnica sem a pessoa ter nenhum preparo, sem nenhum embasamento. A pessoa pode piorar e até endoidar de uma vez, né? Pode agravar os quadros de obsessão e depressão e todas as complicações, né, psicomentais. E todo esse processo que você trabalha aqui nas terapêuticas, né? Com certeza. Gente, olha, como sempre, assim, a gente tem tanto o que falar, tanto o que conversar, que a gente, quando vai falando e tal, o tempo passa, a gente não nota que o tempo passou, né? Foi embora 1 hora de conversa e nós já estamos no final do nosso programa. Queremos sempre lembrar que, como o Dr. Bezerra de Menezes disse, a um espírita que foi assisti-lo numa palestra, quando ele se desdobrou. Eu não sei se você conhece essa história. E o espírita chega lá no plano espiritual e começa a assistir a palestra do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra dizendo que nós precisamos ser humildes, nós precisamos acolher, ser mais sei lá, acessíveis e tal, ter realmente uma reforma íntima. E ao terminar a palestra, o espírita se aproxima do Dr. Bezerra, ele desdobrado, e diz a Dr. Bezerra que quer conversar com ele. Dr. Bezerra vem e ele diz: Dr. Bezerra, olha, eu sei que eu sou um espírito terrível mesmo, eu sou um espírita que realmente não corresponde, eu sou dirigente de uma casa espírita e é mais ou menos como o irmão Jacó, né? Eu sou espírita que quando aplico o passe, eu me sinto mais vaidoso do que o outro. Quando dou alguma sopa, também me sinto melhor. E saiu dizendo, quando falo na tribuna espírita, me acho mais inteligente do que todo mundo. E aí, Dr. Bezerra de Menezes disse a seguinte coisa a ele, riu e disse: pois o que você está descrevendo, eu me descrevo também, porque eu me sinto da mesma forma. Mas só que existe uma diferença entre o espírita que realmente adotou a filosofia espírita daquele que ainda não adotou. É que o espírita, ele corre do defeito e algumas outras pessoas correm ao encontro do defeito para adotá-lo. Então, na realidade, nós estamos correndo das falhas e das vicissitudes, dos problemas da nossa vida e das nossas faltas aqui. Não significa dizer que nós nos tornamos santos. Porque o autoconhecimento, né, que você fala, justamente essa busca socrática, né, do autoconhecimento. Sim. Então isso faz com que a gente entenda mais ou menos quais são aquelas áreas que nós precisamos ainda nos lapidar. Nós precisamos ainda melhorar e que nós temos algumas imperfeições a trabalhar. Muito mais do que então, é justamente ali que a gente precisa ter o alerta, né, ligado naquelas falhas mais grotescas, naquelas coisas que nós já falhamos nessa própria jornada encarnatória e que com certeza nas outras nem se fala. Então é aquela coisa, analisando a nossa vida pelas nossas tendências do agora, né, a gente imagina naturalmente o nosso processo anterior. Né? Então, foi muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Então, a gente tem que buscar agora essas nossas melhorias nesse momento agora, que vai nos lapidando, nos tornando pessoas melhores, e aquilo que a gente já tem de alguma coisa positiva, que a gente vá dando ênfase e focalizando nisso, né, nas nossas virtudes, para que a gente passe melhor por essa planeta de provas e expiações, né, que também exige de nós uma série de coisas, né, e são muitas as questões a serem trabalhadas, né, para o espírito imortal, né? Por isso a consciência nossa de sermos imortais, de sermos espíritos imortais, da imortalidade da alma, é de fundamental importância, porque precisamos deixar mais esse materialismo, né, e nos voltar para a nossa essência. Porque nós somos espíritos. Kardec, Wagner é um momento de nós, mas nós somos espíritos. Só uma veste. É só uma veste. Gente, olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de todo mundo que nos assistiu através do Facebook, Nadiane, Flaviana Xavier, Tiago Barros, Tatiana Prestrelo, Fábio Assis, Coronel Cornélio, né, Alberto Sobral, Quebeto, Bené Dutra, Benezinho, né, tá mandando um abraço aqui para tu, viu? Alexandre Leite, Risonete Azevedo, Dona Risonete, Cristina Rosa,
que é Rose, né, minha querida Rose, o Pederson Oliveira, Soraya Sintra, a Vanderly Ferraz, a Cristiano Magalhães, o André Assis, foi um bocado de gente hoje, viu? Foi. Bom, rapaz, muita gente feliz. mesmo, Luédia, Alex Vasconcelos, Valéria Silva, Ayson Franklin, né, Manuel Bezerra, Edlamar Vital, eu tô dizendo o nome de todo mundo para poder não faltar, senão o pessoal fica chateado comigo, né? Então tem aqui Firmo Filho, Múcio Galindo, Ohana, Silvinha Monteiro, Ana Macedo, César, Dejan tá assistindo a gente também, Dejan, olha aí, Célia Angelim, Ruth, Hélio Tabosa, todos, enfim, Tânia Araújo, José Torres, Kelly Silva, Porfírio Lima, Ariel, olha, foi um monte de gente, viu? Foi tanta gente no mundo e muita gente tá dizendo assim que foi maravilhoso, tá parabenizando você. Dona Risonete disse: eu adorei esse menino fazendo palestra. Gostou do menino? Obrigado. Né? Adorei esse menino fazendo palestra. Ela participou da palestra, da sua palestra lá no centro, e estará conosco novamente no Chico, viu, gente? Já nesse mês ainda, me parece que é no dia 19. Do dia 19 às 20 horas lá no Chico, o Kardec vai estará ministrando uma palestra para nós lá no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Então, quer dizer, é sempre um grande prazer a gente se comunicar com vocês. Vocês poderiam ter feito perguntas, né? Como sempre, eu sempre informo aqui que podem ser feitas as perguntas e tal, mas as pessoas às vezes ficam meio acanhadas, outras acham que não devem fazer a pergunta. Gente, podem fazer a pergunta. Se a gente não souber responder, a gente guarda e depois a gente vai estudar e dar a resposta de uma próxima vez. O Kardec, como sempre, vai estar sempre convidado para o nosso programa Hora do Chico para dar a sua opinião, a sua boa opinião sobre o que é o Espiritismo. Na próxima semana nós vamos entrevistar o José Araújo, que é o médium, né, e que vem no dia 13, eu acho que todos podem participar, devem participar. É no Hotel Maísa, sim. As pessoas perguntaram onde é. No Hotel Maísa, no auditório do Hotel Maísa. São apenas 70 vagas. São 70 vagas. As pessoas podem reservar as vagas? Pode entrar em contato comigo pelo meu telefone. Pode dar o telefone. WhatsApp 9546 2759. 9546 2759. 9546-2759 é o WhatsApp, fone, e podem dizer quantas reservas querem, apenas 1 quilo de alimento não perecível, e vamos estar juntos lá. Vai ser um momento muito especial para falar da energia de cada um de nós, né? E Wagner vai estar lá entrevistando o Zé Araújo. Vamos entrevistar ele na próxima semana, conversar com o Zé Araújo, falar sobre mediunidade. Todos estão convidados a nos acompanhar já no programa da próxima semana. Você inclusive citou o doutor Hernani Guimarães, no livro Diálogo com as Sombras. E doutor Hernani é um dos espíritos também que acompanha muito o Zé. Ah, que coisa maravilhosa. Até bom porque assim, é uma personalidade que eu admiro demais desde que quando entrei no Espiritismo, né? Porque são realmente pessoas que são fantásticas, espíritos fantásticos, que realmente nos traz realmente a realidade do mundo espiritual, da forma como deve ser, e não da forma como as pessoas andam dizendo por aí, colocando misticismo. Então, vamos trabalhar exatamente nessa clarificação das nossas mentes e na observação de que nós somos seres imortais e também em evolução. Nós estamos aqui para evoluir, gente. E nós devemos entender que humildemente nós devemos perceber a nossa vida e nos transformar paulatinamente. Não precisa de dar saltos. A gente apenas deve dar os primeiros passos. Uma boa noite, Kardec. Muito obrigado pela tua presença aqui no A Hora do Chico. Eu que agradeço. Do Espírita Chico Xavier. Eu que agradeço. Quero mais uma vez agradecer o seu carinho, a sua sensibilidade, né, e essa sintonia que nós tivemos, acho, desde o primeiro momento, né, o primeiro encontro, pelo menos nessa encarnação. Mesmo. Nessa encarnação. E assim, fico feliz pelo convite também, pelas palestras lá no Chico. É uma casa sempre também que está no meu coração. Um abraço a Dejan, a todos que fazem o Chico Xavier, a todos aqui também do seu grupo, dizer que aqui realmente quem vem aqui vai se sentir muito bem aconchegado, muito bem recebido, né? Esse fundo musical aqui maravilhoso, essa coisa que parece que a gente está
tá chegando em nosso lar. Tá no plano espiritual já. Né? Ainda vai demorar uma coisa, se Deus quiser, né? Quer dizer, a gente fala do mundo espiritual, mas ninguém tá afim de desencarnar agora não. Viu? A gente tá com vontade de ficar por aqui um bocado de tempo ainda. A gente agradece aqui o espaço. Olha, são instrumentos musicais aqui. É a música presente, é a arte. É um ambiente muito bacana. Eu vou querer vir outras vezes. Com certeza, tá intimado já, tá intimado. Gente, também peço licença a você só para dar uma palavra final, convidar todos que queiram conhecer o CES, Centro Espírita Além do Horizonte. Sim, que é maravilhoso, eu já fui, é muito aconchegante. É uma casa pequena, um Centro Espírita pequenininho fisicamente, mas assim, espiritualmente, o coração é grande, sempre cabe mais um. Nós temos estudo da mediunidade lá nas sextas-feiras também, um grupo de estudo da mediunidade às 19h30, e nós temos aos sábados atendimento fraterno e estudo do Espiritismo. Então eu quero convidar todos vocês para estar lá, conhecer também o nosso trabalho e a nossa divulgação da doutrina espírita, desse espiritismo aqui que nós conversamos, né, nessa oportunidade, um espiritismo que é feito com simplicidade, com amor e com os espíritos, né? Com certeza. A doutrina dos espíritos. Bom, gente, esse foi um programa oferecido pelo SEC, Centro de Expansão Consciencial, e também pela Empreendedor Web Rádio. Nossos programas, geralmente, eles são também transmitidos pela Empreendedor Web Rádio, que é o www.empreendedorwebradio.com.br. E o SEC tem o nosso site também, que é o www.centroexpansãoconsciencial.com.br, que você pode ver lá todas as terapias que nós fornecemos aqui no SEC. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana com José Araújo e também o Kardec. A gente vai fazer aí uma mesa redonda e trabalhar todos nós nessa entrevista maravilhosa que vai ser com certeza, e eu convido todos a assistirem e também a darem uma chegada lá no Hotel Maísa e contribuir com 1 quilo de alimento não perecível para causas nobres. A gente sempre está conectado a causas nobres. O Espiritismo é assim, essa filosofia que nos transforma e nos faz pensar no amanhã, exatamente praticando coisas positivas hoje. Um beijo no coração e até a próxima comunicação do A Hora do Chico. Até mais.